Olá, sejam todos super bem-vindos e bem-vindas ao podcast Fala Mente Comunicativa. E hoje a gente tem aqui uma super mente comunicativa, que é a Roberta Medina. E a gente vai falar principalmente hoje da história da Roberta e também da liderança feminina. Vamos lá, Roberta, seja bem-vinda. Muito obrigada, Letícia. É uma honra para mim estar presente no teu podcast e compartilhar dessas experiências que me fizeram líder hoje e também das experiências que a gente compartilhou, né? Tu me acompanha há tanto tempo e eu fico muito feliz de vir aqui compartilhar o resultado disso tudo. Muito bom. E você tem muita coisa para ensinar para o pessoal que está aqui nos assistindo também. E a primeira coisa que eu quero saber, conta mais para o pessoal quem é a Roberta. Sim, eu sou head de operações na Abrapago, que é uma fintech onde a gente ajuda empresas estrangeiras a conquistar o mercado brasileiro, processando pagamentos cross-border. Conta mais o que significa isso para quem pode ser leigo e está nos assistindo. Isso significa que a gente usa, nós somos uma fintech, a gente usa a tecnologia para servir essas empresas que queiram vender para brasileiros. E a gente usa isso da seguinte maneira, através de oferecendo o voucher como uma moeda de troca, para que essa transação seja feita da maneira mais segura possível. Que é uma maneira que a gente chama de tokenização. Acho que você já deve ter ouvido falar. Sim. E isso faz com que a gente possa oferecer um IOF super reduzido, vou fazer propaganda aqui, a ponto 38%, e oferecer tipo de pagamento Pix, no cartão parcelado. Muito bacana. E Rô, conta para o pessoal como você se construiu como líder. Por exemplo, quando você me procurou, você tinha um cargo, em pouco tempo a gente atingiu outro. Não precisa contar toda a Foi. história agora, mas só para o pessoal já ficar curioso, querer saber mais como foi a sua trajetória. Então, essa construção remonta desde quando eu me reconheci por gente, né? Eu era muito pequena, eu sabia que eu queria fazer algo de relevante e queria ser reconhecida por isso. Na época, não tinha muita referência de líder mulher. Era sempre homem, era sempre o pai do amiguinho, o meu próprio pai. E as mulheres no meu entorno não eram exatamente assim. Ou se eram, nunca estava em casa, né? Então Uhum. não tinha esse contato. E quando eu te procurei, eu era manager e eu estava procurando ser mais assertiva na minha fala. Eu lembro que esse era um ponto que era bastante pertinente para mim. A gente conseguiu trabalhar isso, aumentei, subi de posição, a demanda aumentou também. Enfim, o que é normal, né? Vai ficando mais competitivo, a demanda vai aumentando para se afirmar. Com certeza. As pessoas olham para quem tá lá em cima, às vezes, e pensam, gente, essa pessoa não precisa mais aprender a se comunicar. Mas conforme a gente vai subindo, mais a gente tem que aprender novas técnicas, se desenvolver na comunicação. E falando sobre mulheres na liderança, alguma mulher em especial te marcou? Sim, uma mulher que me marcou bastante foi a Condoleezza Rice. Ela foi a secretária de Estado do governo Bush na época do 11 de setembro de 2001. E foi algo que me marcou bastante porque ela teve um papel definitivo na política externa dos Estados Unidos, que mudou radicalmente. E o que me marcou bastante também foi vê-la na TV. Então, naquela época, isso aparecia muito no noticiário. E eu lembro de ver ela junto com vários outros homens, líderes do mais alto escalão de seus países, reunidos para definir políticas de extrema relevância para os Estados Unidos, para a sua política, para o Oriente Médio. E aquilo me influenciou bastante a escolher estudar relações internacionais na faculdade. Eu queria ser diplomata. Eu lembro que quando eu falei isso para minha mãe,
ela falou, ótimo, você faz um concurso e você se torna diplomata e você pode ser como a Condoleezza Rice. Então, é a coisa típica da mãe de classe média brasileira, né? Você faz um concurso. E foi isso que eu fiz. Estudei Relações Internacionais na UFPEL, na Federal de Pelotas. Fiz inglês, fiz francês, pensando na diplomacia. Mas algo me fez olhar muito mais para o meio corporativo disso tudo, por conta da liberdade que eu buscava. E isso foi determinante para mim, para eu me ver como mulher. E o que foi isso? Foram dois pontos. O primeiro é que eu começaria a trabalhar mais cedo. No meio corporativo, você começa, né, já como uma estagiária e tem muito mais oportunidade de começar cedo. Diferente de, para me tornar diplomata, eu teria que, talvez, colocar mais alguns anos de estudos, provavelmente na casa da minha mãe, e sem saber muito o que ia acontecer. Será que eu vou passar agora? Será que não? Então, isso foi muito bom para mim, de começar mais cedo. E o segundo, de ser dona das minhas decisões. Algo que na diplomacia, isso não aconteceria de uma maneira evidente, já que, como diplomata, você é mandada a trabalhar nos países onde o Estado tem necessidade. Já no meio corporativo, eu sou dona das minhas decisões e eu posso decidir onde eu quero trabalhar na empresa que eu quiser. Rô, muito legal esse ponto que você trouxe da liberdade no mundo corporativo. Muitas vezes eu vejo pessoas que acham o contrário, né? Que o mundo corporativo você fica muito presa ali, quer empreender. Você trouxe um outro lado. E voltando para os estudos também, eu sei que você estudou um monte. Conta mais para o pessoal o que você sentiu necessidade de estudar, o que você foi atrás. São decisões, né? Na época, eu decidi fazer um estágio fora. Eu me postulei, me candidatei a um estágio em Paris. Fiz durante 3 meses, na época, no período de verão, lá eles têm isso, logo que eu terminei a faculdade. E eu tive a oportunidade de continuar. Então, enquanto eu estudava francês na Sorbonne, eu trabalhava no resto da tarde. E aí, eu me postulei, eu me candidatei a uma vaga de mestrado na Sciences Po Paris. E eu passei, fiquei muito feliz, isso é um orgulho que eu tenho até hoje, porque a Sciences Po é considerada a 3ª melhor escola de política do mundo, depois de Bacana. Harvard, Princeton e LSE, acredito eu. E hoje está entre as 5% top instituições de ensino de economia. Além disso, e como uma escola muito forte, ela para mim serviu como uma plataforma de aprendizado também. Então, assim, na prática, eu tive um grande leque de oportunidades. E o que eu fiz foi fazer um estágio no Líbano. Eu fui trabalhar em um fundo financiado pelo USAID. Até engraçado Que porque... diferente Líbano, né? Pois é, né? E até engraçado que essa experiência remonta a Condoleezza Rice, porque eu fui para o Líbano trabalhar num fundo financiado pelo USAID, que faz parte de uma política dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Que era para... E esse fundo especificamente era para investimento em impacto social. O que foi... Olha que bacana. sensacional para mim, para o meu currículo também, e como prática, né? Depois eu tive uma experiência na África do Sul, tive a experiência, né, em Paris, e quando eu voltei para o Brasil, já com o mestrado finalizado, aí eu voltei para o Brasil para entrar no mercado de trabalho mesmo. E aqui que começa a história. Eu me vi num ambiente muito machista. Não que os outros não fossem machistas, né? Tipo, mas cada um na sua cultura. Você se surpreendeu, então, ainda mais com o Brasil. Exato, porque aqui eu tava como trabalhadora mesmo. Eu não tava mais como no status de estudante estagiária. Então, aí a coisa começou a pegar.
E eu comecei a me ver em situações em que eu assumia tarefas que não estavam no meu job description, por exemplo. Me vi em situações em que eu era desvalorizada enquanto mulher, tive a minha fala desvalorizada. E eu acabei me vitimizando e buscando por empresas cujo slogan era inclusão e diversidade. Isso foi algo Que muitas vezes é um me slogan, pegou. mas não é a verdade, né? Exatamente. Algo que eu fiz foi transferir essa responsabilidade minha para uma empresa. Eu terceirizei a minha responsabilidade, enquanto que eu deveria ter assumido isso para mim e bancado, né? E assim, isso trouxe lições para mim valiosíssimas. 3 para ser mais exata. A primeira delas é que o machismo existe em todas as esferas, não importa a empresa. A segunda, que nós mulheres a gente tem que estar preparada o dobro, caso a gente queira assumir posições mais altas. E o terceiro é que a gente paga um preço bastante alto para percorrer esse caminho. Mas vamos lá, eu queria começar pelo Me primeiro. E me conta mais, que eu tô lembrando aqui de quando a gente começou também, de essa questão, às vezes, o salário da mulher, o salário do homem, tem essa diferença, e para você foi um ponto que a gente trabalhou na fala. Exato. Isso tem bastante diferença, e é histórico, né? Queria fazer um parênteses histórico, porque quando a gente vê na história, quando a mulher começou a entrar no mercado de trabalho, o que a gente tem referência hoje é da história da Europa, né? Então, foi numa época em que era a Revolução Industrial acontecendo, era uma Europa destruída, muitos homens tinham sido mortos. E aí a mulher, o ponto de vista da mulher é que ela assume essa responsabilidade de sobrevivência. Então ela começa a querer trabalhar. E quando ela começa a trabalhar, ela não tem noção nenhuma de dinheiro, porque, né, dinheiro não era coisa de mulher. E ela começa, obviamente, como mão de obra barata, recebendo um salário bem abaixo do que receberia um homem para a mesma posição. Então, assim, isso é algo que engraçado que vem, né, através da história. Isso a gente está falando início do século XIX. Desculpa, final do século XIX e até hoje. E hoje a gente vê uma diferença de salário de entre 15% e 20% para a mesma posição. E quanto mais alta a gente vai na escala, quando a gente vai mais direcionada a C-level, isso aumenta mais. A disputa fica mais acirrada, né? A competição aperta. E a gente trabalhou isso, né, Letícia? Foi muito legal. E como eu usei isso na fala, foi de uma maneira tão simples que, assim, soou muito natural na hora que eu usei isso para negociar com o meu chefe. Rô, conta pro pessoal como que você fez, dá alguma dica pro pessoal nessa parte da comunicação no seu trabalho. Olha, eu usei isso de diversas formas. Uma delas que a gente usou foi quando eu percebi que o valor do meu trabalho. Por que eu fiz isso? Respira. Eu usei para negociar o meu Sim, salário. é. Eu cheguei à conclusão de que eu poderia ter mais do que eu estava tendo. Tá. Pronto, não que eu descobri que o cara me pagava muito menos. É. Aí não vai ficar bom. Esse aí fez um corte e manda pro cara. Na hora de negociar, olha aqui, ó, vai a público, a louca. Respira, concentra. Rô, conta mais pro pessoal, dá uma dica, como foi essa estratégia de se colocar mais no seu trabalho, de negociar, de falar com seus superiores. Tenho várias dicas, mas uma delas
que a gente trabalhou bastante, né, Letícia, foi para negociar o meu salário. Eu percebi que tinha margem aqui para eu vir e conversar com o meu chefe sobre isso, sobre uma valorização pelo trabalho que eu vinha fazendo na empresa. E eu lembro que quando eu cheguei para você com essa questão, eu estava muito apreensiva. Tanto é que eu não conseguia fazer sozinha. Então, eu tinha muitas questões ai, será que isso vai ser bem visto? Será que ele vai usar isso para me colocar mais para baixo? Será que eu vou ser demitida? Então, assim, o pior já vinha passando na cabeça, né? Mas, como a gente viu, ficou algo tão mais... Ficou algo tão simples e natural. Porque, assim, como eu já trabalhava muito e, inclusive, assumia outras responsabilidades, isso me trouxe conteúdo para negociação. Então, como a gente fez? No início, eu falei, olha, a gente veio numa relação de super boa, já vamos completar 1 ano de contrato. E eu venho colaborando com o XYZ para essa empresa, nós tivemos resultados super bons. E o que você acha da gente rever a remuneração? Eu lembro que quando você me deu essa dica de falar de todos os resultados detalhadamente e como que você contribui para isso e como você está motivada para isso, e aí devolver através dessa pergunta para ele responder, foi genial. Isso foi muito natural. Tanto é que ele aceitou de primeira. E ele mesmo fez uma proposta. Exato. Então, passando aqui para o pessoal, muitas vezes a gente fica ali apreensiva ou apreensivo para falar, para a gente ter uma valorização maior. Mas se você colocar todos os dados, fatos, números são super importantes. Porque no final, negociar salário tem a ver com número. Então, se você prova, você traz número para a empresa, você coloca isso no seu discurso, a pessoa segue a lógica ali e ela mesma vai ter a resposta de que realmente você está merecendo um aumento. Né? E a gente pode trazer isso como uma conversa muito franca. Exatamente. Exatamente. E eu acho que isso vem dentro desses 3 pontos que eu aprendi bastante. O primeiro de assumir que o machismo ele está em todas as empresas. Não que esse fato tenha sido uma coisa machista, mas eu tinha essa posição como mulher, que eu já me colocava como inferior por negociar um salário, né? Mas eu quero usar isso para trazer que as mulheres elas já se veem numa posição de desigualdade, mesmo que nós sejamos maioria. Então, algo que eu aprendi aqui foi que a gente deve agir como a maioria que somos. E assumindo que existe machismo em todos os lugares, não importa a empresa, de que a gente tem que responder corriqueiramente a esses eventos. Um exemplo disso foi essa negociação de salário, que é algo que tem que acontecer corriqueiramente para você ser valorizada na empresa e para o seu empregador te valorizar também, ou seu cliente. Outro ponto é a questão da fala, né? Por exemplo, eu passei por uma situação em que eu estava numa reunião de trabalho junto com diretores de um parceiro nosso. E eu estava ocupada fazendo um dever, uma tarefa que o meu chefe tinha me passado. E aí eu voltei a minha atenção para a reunião e eu fiz uma pergunta cuja resposta já tinha sido respondida por um desses diretores. E ele falou, a reação dele foi, a loira de 2 neurônios. Eu acabei de responder isso. Na época, eu tô dando risada aqui, lembrando da situação, mas isso é algo pra gente nunca dar risada. Né?
Eu lembro quando a Rô trouxe essa história pra mim, eu fiquei chocada e falei, vamos trabalhar isso. Como agir nessa situação também. Porque, infelizmente, Exato. isso acontece mais do que a gente acha que acontece. Exatamente. E quando acontece, a gente fica assustada, né? E fica sem reação. E é bom a gente saber reconhecer quando esses eventos acontecem, para que a gente saiba responder à altura e saber se posicionar como a líder que você quer ser, ou a líder que você é, ou a líder que você busca ser. Então, aqui nessa situação, eu me lembro que eu saí da sala de reunião e eu fui embora. E aí a gente conversou, né? Eu lembro que foi. Eu lembro muito bem da nossa conversa. Mas na época, a minha reação foi chegar pro meu chefe e conversar sobre o ocorrido. E eu tive todo o apoio dele. Ele foi sensacional e ele falou: Roberta, tu pode responder na hora para ele. Isso foi ótimo, porque foi exatamente o que a gente conversou. O melhor feedback é aquele que tu dá na hora. Na hora que acontece, tu responde. Da mesma forma, né? Como o machismo está sempre em todos os lugares, tu vai responder da mesma forma a todo momento. Uhum. E essas histórias são importantes a gente colocar aqui. E obrigada pela sua coragem de trazer isso. Não é qualquer uma que estaria aqui se abrindo. Porque é isso, acontece todos os dias com diversas mulheres e elas não sabem como responder, então elas se calam. Exatamente. Elas se calam e ou elas choram ou causam um alvoroço, o que traz desvantagem para elas, porque isso acontece sempre. Então, o que você vai fazer com isso? Né? Você tem que trazer isso como um aprendizado, e usar como aprendizado e usar como uma oportunidade para você se colocar e se posicionar. Com certeza. Porque quando a gente se põe nessa posição de vulnerável, de atingida por uma fala machista, a gente perde na competição. E a gente sabe que no meio corporativo, a competição é muito alta e é muito acirrada. E quando você começa numa competição abaixo, é pouco provável que tenha um espaço para ti. E falando nisso, eu quero trazer duas frases desse livro que eu indico para o pessoal, é da Fátima Zorzato. O que faz a diferença, as características e oportunidades que criam o grande líder. E ela traz aqui um capítulo justamente sobre mulheres na liderança, uma frase da COO do Facebook, do livro dela Faça Acontecer. Ela colocou aqui que mesmo ela reconhecendo as barreiras externas erguidas pela sociedade, ela afirmou que as mulheres são freadas por barreiras internas. Aqui, entre aspas, nós nos seguramos ao não ter autoconfiança, ao não levantar nossas mãos, ao recuar quando deveríamos fazer acontecer. Baixamos as expectativas do que podemos atingir. Ou seja, a gente sabe que acontece esse machismo, vai acontecer, está acontecendo, mas se a gente não se colocar, não falar, não usar a nossa voz, a gente vai continuar no mesmo lugar. Então, a gente tem que se colocar. E aí, o outro problema que eu vejo acontecendo é que as mulheres não sabem como fazer isso. E um dos meus propósitos com esse programa, com o Facebook também, Instagram, todas as mídias sociais, é justamente poder compartilhar cada vez mais essas estratégias de comunicação. Então, quem estiver assistindo a gente aqui e quiser deixar comentário, falar alguma situação que você viveu, algo que você utilizou também, deixar mais dicas, vamos fazer circular essas informações para ajudar cada vez mais. E um outro ponto que ela coloca aqui no livro também é, quando ela está falando dessa parte da gente chegar em altos cargos, o problema é que se tendemos a reconhecer como líder aquele que possui segurança, carisma e impacto, quem sempre espera ser chamada a falar não terá muita vantagem na corrida para os cargos de chefia. Então, a gente vê muito isso acontecendo. As mulheres deixam de falar ou não sabem como se colocar. E é a frase que eu sempre digo: quem não é visto não é lembrado, mas quem não é ouvido também não é. Então, se faça ser ouvido ou ouvida com a sua melhor voz. E foi isso que a Rô fez, por isso está aí crescendo cada vez mais.
Conta para o pessoal mais do seu processo, dos seus aprendizados, de como foi colocar a sua voz. Ô, Letícia, adorei essas frases que tu trouxe. E eu vou te contar mais. Um segundo ponto é que eu aprendi, que eu trouxe dessa trajetória toda até aqui, foi de que a gente tem que estar preparada o dobro para a posição que a gente tem e para a posição que a gente quer. Isso tem muito a ver com a posição de fala que você nos trouxe desse livro. Eu achei sensacional. Porque uma outra pesquisa nos mostra, da McKinsey também, nos mostra que o tempo de fala dos homens em reuniões é de 75%. E somente 25% para as mulheres. Então, assim, o que isso tem a ver? Que a gente já tem um tempo limitado de fala. Então, quando você for falar alguma coisa, é muito importante vir com a fala assertiva. E é muito daquela coisa que a gente falou dos números, né? Da negociação de salário, de trazer números. Aqui também é muito importante. Então, por exemplo, eu tô tendo uma reunião de rentabilidade do meu produto. O que eu posso fazer para que se torne mais rentável? Então, eu vou chegar e vou falar o seguinte, eu acho que a gente pode reduzir o custo nesse ponto, a gente pode aumentar a nossa produtividade em ponto, e isso vai nos trazer um retorno de tantos por cento até o final do ano. Então, se você vem com uma fala preparada, se você já tem os dados, os números da empresa que está fazendo, isso já te dá muito valor e te coloca lá em cima. Tem um outro ponto também que é um exemplo vivo que tá aí para todo mundo ver, que é uma fala da Carmen Lúcia, do STF, quando ela tá presidindo uma sessão e tá na hora da Rosa Weber de dar um voto, né, o tempo de fala dela. E a Rosa Weber, ela é interrompida. E a Carmen Lúcia fala assim, olha, interessante isso daqui, porque aí ela trouxe um estudo dela, porque tem um estudo em cortes jurídicas em que o tempo de fala das mulheres, em que as mulheres são interrompidas o tempo todo. E isso tá acontecendo aqui. Então o tempo de fala é da Rosa e você deixa ela falar. E foi engraçado porque enquanto a presidente da sessão estava falando, ela foi interrompida. Também, enquanto ela estava falando sobre interromper mulheres. Tinha homens interrompendo ela. Enfim, um exemplo vivo que tá aí para todo mundo ver e provando também que não importa o cargo, né? A gente tá aí, tipo, o cargo de maior escalão jurídico do país, tem mulheres sendo interrompidas na fala de voto. E olha que interessante isso, porque tem muitas mulheres que já estão num cargo super alto que me procuram. E elas me procuram muitas vezes falando, olha, as pessoas estão me percebendo como agressiva na fala. Eu sou agressiva mesmo? E o que eu percebi, porque eu tenho várias mulheres, não é só uma, que muitas mulheres, por mais sensíveis que fossem, por mais tivessem aquela energia feminina, elas tiveram que aprender a ter uma energia masculina maior, uma fala mais voltada para a ação e colocar mais energia na voz. E isso funcionou durante um determinado tempo. Mas agora, principalmente com as novas gerações, com a liderança humanizada, a forma de falar, que você carrega mais energia na fala, que na verdade, trazendo para o lado da fonoaudiologia, muitas vezes você traz uma tensão na hora de falar, você traz um volume maior e você fala de uma forma um pouco mais curta e direta, realmente transmite agressividade. Então, não é só uma percepção das pessoas. Então, o que eu quero dizer para você que está me ouvindo e tem essa queixa, se você já recebeu esse feedback de mais de uma pessoa, independente se você se sente agressivo ou não, eu acho que é um ponto que você pode olhar para pensar, puxa, será que não dá para eu ter uma outra... Não que você vai mudar a sua forma de falar, mas aprimorar e se auto-perceber? Porque às vezes você aprendeu a falar de uma forma que tem... Vou falar um pouco de fonoaudiologia aqui. Que tem essa voz mais descendente. Você fala,
por favor, eu espero esse relatório até às 5 horas. Uhum. E soa super agressivo para outra pessoa. Uhum. Então, para você, funcionou durante um determinado tempo para ser ouvida, mas agora é uma forma de falar que espanta as pessoas. E que a gente pode melhorar essa comunicação. Então, quando as mulheres me perguntam, Letícia, mas... muitas me trazem isso, mas se um homem falar assim, ele vai ser assertivo. Porque eu falando assim, sou agressiva. Falei, eu concordo com isso. Apesar de que eu tenho homens que também me procuram para trabalhar essa questão de agressividade. Mas é aquilo. Se você sabe que isso acontece, que você está recebendo feedback, você está percebendo isso, a gente vai ficar falando e culpando as outras pessoas por isso. Falando, não, mas é culpa do machismo, dos homens. A gente não vai conseguir mudar isso agora. Mas dá pra gente aprimorar a sua forma de falar. E eu vejo que muitas mulheres que trabalham isso, a maioria, na verdade, elas começam a falar, nossa, realmente é muito melhor falar dessa outra forma. Eu tô até mais leve, as pessoas estão me ouvindo mais. E o meu time não tá mais executando o que eu tô pedindo pra eles, porque eles estão com medo de mim, porque eu sou a chefe, sim, porque eles realmente viram que eu posso inspirá-los. Eu tô engajando a minha equipe. Então você sai de uma posição de agressividade para uma posição de que você inspira as pessoas. E essa liderança é muito melhor. Exato. E tu vê que eu já me vi em situações assim. E uma coisa que tu percebe é que quando você se exalta, tipo, usa esse tom mais agressivo, é porque você tá colocando uma emoção ali, uma reação, né? E quando tu te mantém calma, tu te mantém no teu objetivo de te manter uma líder, a tua posição de líder, que aqui tu tá mantendo até então. Então, assim, infelizmente, pra mulher, né, quando ela se mostra mais agressiva, mais exaltada, ela é vista como descontrolada. Então, é bom aproveitar essas oportunidades de fala para passar também essa mensagem de calma, de que eu tô aqui na minha posição e eu sei o que fazer. E a gente vai lidar assim, dessa forma. Inclusive porque passa mais credibilidade. Exato. Porque a comunicação não é o que a gente acha que está comunicando, é o que o outro está percebendo da nossa comunicação. Então, se você tem várias pessoas que estão apontando que você fala de uma forma um pouco expansiva demais ou energética demais, acho que você pode fazer essa autoavaliação. É essa imagem que eu quero transmitir? É assim que eu quero ser percebida? Ou eu quero ser percebida como alguém que tem total credibilidade, autoridade pelo que está falando? A pessoa que sabe do que está falando, geralmente ela mantém a calma, ela sabe explicar, tem uma boa dicção. Então, é aí que entram os exercícios. Muita gente me fala, Letícia, mas como que você faz para mudar a fala de alguém? E tem exercícios muito práticos que realmente, em um minuto a gente já sente diferença, né, Rô? Sim, eu já lembro daquele da mãozinha aqui da orelha. Falando 1, 2, 3 e vendo a diferença na voz. Então, às vezes as mulheres e homens também falam, Letícia, mas eu falo de um jeito hoje mesmo. Tava conversando com uma mulher que fala de uma forma bem expansiva, com muita energia na voz. Já tá até, inclusive, com um nódulo nas pregas vocais, porque a gente pode ter um problema de estar tensionando. E ela falou, nossa, mas eu sempre falei assim, porque eu quero mostrar que eu tenho energia. E, gente, isso pode transmitir até mesmo de que você não tem noção do outro. Então, olha para sua comunicação. Um exercício que eu passo para o pessoal é: pega um vídeo seu, um áudio seu, escuta. O que você percebe? Quais adjetivos você daria para essa pessoa se você estivesse escutando ela pela primeira vez? É um bom exercício também, a gente ficar se autoavaliando. E a gente fez tanto, né? Já tem todo um portfólio de vídeos. Até esses dias eu tava revendo os vídeos que eu tinha feito e é incrível a evolução que a gente faz, né, na nossa fala. É tão bom quando a gente assume a responsabilidade da nossa imagem. A responsabilidade da nossa imagem, da nossa comunicação. Exato. Isso é ser profissional, né? Isso é ser qualquer profissional, né? Mas aqui, trazendo para o lado da mulher, porque ser profissional, trazer essa característica sempre é primordial. Uhum. Eu até comentei ontem no meu Instagram que eu falei, gente, eu fui lá trabalhar a minha imagem. Tem a Márcia Jorge, que eu trouxe aqui também para o podcast para falar sobre isso, porque tudo comunica. Então, algumas mulheres também me procuram e falam, Letícia, eu tô passando uma imagem muito infantilizada.
Aí eu falei, puxa, essa dor eu também já tive. Então você tem que pensar na roupa que você está usando, no seu tom de voz, na forma como você está se colocando, e em busca de pessoas que vão te ajudar nisso. Exato. É sempre bom ter referência, né? Do que você quer e focar nisso para usar como objetivo de onde você quer chegar. É muito importante para a mulher saber o que ela quer exatamente. É engraçado falar isso, mas não é tão óbvio assim. Muitas vezes a gente vê. Eu já escutei relatos de mulheres que estão em, por exemplo, uma posição de TI, em que ela se sente deixada de lado porque os outros colegas de TI se juntam e entregam todas as tarefas. Eles se juntam, pedem pizza, tomam café, trabalham, viram à noite, entregam todas as tarefas e ela não. E ela acaba se sentindo isolada e internaliza isso. E fala, eles trabalham demais. Eu não tenho como competir, né? E é bom trazer essa responsabilidade para si, mas eles não vão trabalhar menos para você... Para estar em pé de igualdade. Para estar em pé de igualdade. Então, você tem que saber o que você quer de verdade, né? Se tá no ambiente em que você realmente se vê, se reconhece trabalhando e no que você tá fazendo, o que você se treinou para fazer. Porque aí vem de novo aquela etapa da preparação, né? Tipo, eu acho que uma dica legal é assim, primeiro você saber o que você quer, segundo, se preparar para o que você quer. E eu digo assim, não, se preparar não é trabalhar o dobro também, mas sim saber o que você tem que fazer para que você entregue as suas tarefas da melhor forma possível e que você contribua para uma empresa cada vez mais eficiente. E o terceiro, se posicionar. Né? E estar ali e saber até onde vai o seu trabalho, até onde vai o trabalho da outra pessoa, para ninguém ficar em dúvida e te pedir coisas pelas quais não está no teu job description, para que você possa se posicionar e passar essa seriedade do seu trabalho. E tudo isso é treino, gente. Treinar como você vai falar isso, como você vai se posicionar. E você falando dessa questão de que às vezes os homens se juntam e viram a noite trabalhando e a mulher fica ali meio, puxa, mas eu vou passar a noite aqui com os caras também, ou vou jogar bola com eles. É por isso que existem agora cada vez mais os grupos de mulheres. Então, já que os homens têm sempre, eles têm o grupo deles automaticamente, agora tem vários grupos. Dia 8 tô conhecendo o Grupo Mulheres do Brasil em Roma, por exemplo. Tem o Elevate, então tem vários que a gente pode saber mais, se enturmar. E a gente também vai formando o nosso grupo, mas não porque existe o grupo da Luluzinha ou o grupo do Bolinha, mas sim pra gente poder se alavancar. Se fortalecer, né? Isso é muito importante. E, Rô, conta também pro pessoal, agora eu tô pensando nesse mundo corporativo, voltando lá pra questão da liberdade, que você falou, o mundo corporativo, eu pensei nele pela liberdade, mas e aí, essa liberdade teve preço? Altíssimo, Letícia, mas eu decidi por isso. Lá no início, quando eu decidi por entrar no meio corporativo, querendo começar a trabalhar mais cedo e querendo ser dona das minhas decisões, eu já comecei por aqui. E o preço que eu paguei ali foi, ok, agora eu quero fazer um mestrado top. E eu me vi, e eu sei que eu vou entrar aqui como uma mulher brasileira, estudando junto com estudantes que estão acostumados com igualdade de gênero, né, uma instituição na Europa, e que eu vou ser vista como uma estudante brasileira. Então, ali eu tinha que estar em pé de igualdade com todos os meus outros colegas, porque ia vir trabalho em grupo, ia vir, né, muita convivência. Então, e a gente tem que pensar que a gente está trabalhando o tempo todo, né? O nosso networking começa e termina de uma maneira que não se limita, não tem começo e fim. E um outro preço também, isso é o primeiro, né? E tem um outro
ponto também, que é o preço monetário disso. Quando eu decidi ir para essa instituição, isso tinha um preço a ser pago, porque não é nada de graça, né? E ali eu assumi uma dívida que hoje eu vejo como um investimento. E que eu sei, e que eu sabia que eu iria passar alguns bons anos pagando por isso, sabendo que é um bom investimento para mim. Uhum. Essa questão da gente investir em conhecimento, em desenvolvimento, é investimento, exatamente o que você falou. É verdade. E assim, e eu achei isso fundamental, né, para estar bem preparada para quando eu entrasse no mercado de trabalho, porque é esse tipo de coisa que te traz mais competitiva quando tu entra numa empresa, porque tu vai te ver em situações, eu já passei por uma situação parecida quando eu fiz o meu estágio no Líbano, dentro do programa da Sciences Po. Já vi um case muito parecido com isso, e a gente resolve assim, assim, assado. Isso alavanca a pessoa, né? Então, enfim, são os preços que a gente paga por isso. E eu tô muito feliz de pagar. Muito bom. E quando você fala sobre isso, é algo que eu também trabalho com as mulheres de, puxa, calma aí, você estudou fora, você fez isso, você fez aquilo. Coloca isso na sua fala. Sim. E muitas me falam, Letícia, mas eu tenho medo de me autopromover demais, de parecer que eu tô querendo aparecer. Outro dia, uma mulher até me falou que quando ela vai fazer apresentações, ao invés dela se arrumar, ela faz o contrário. Ela busca o mais neutra possível pra. Não quero que achem que eu tô querendo aparecer aqui. Não, mas tem que brilhar mesmo. É um outro ponto também, né? Para usar a nossa fala, assim, você tá trabalhando demais, tá gerando resultado. Tá na hora de brilhar, de chegar e falar, olha, atingi esse resultado aqui e fui eu que fiz. Sim, claro que não nessas palavras, né? Mas assim, eu sou responsável por ter feito esse trabalho. Muito obrigada a fulano, fulano, fulano. Vamos seguir em frente, estamos muito motivados. Boa. Rô, pra mim, a principal mensagem é: mulheres, aprendam a se bancar, mas com a melhor comunicação possível. Não é nem sendo boazinha demais e nem agressiva demais. É com uma comunicação que seja assertiva. E pra mim, a assertividade tem a ver com você conseguir transmitir a sua mensagem de uma forma efetiva. E não ser curta e grossa ou falar demais. Então, existem diferenças entre a assertividade e a agressividade. E pra você, quais seriam as mensagens finais? Ai, Lê, as minhas mensagens finais são: primeiro, aceita que essa estrutura machista está em todo lugar e assume a tua responsabilidade nisso. Decide o que você quer e seja dona das tuas decisões e assume a responsabilidade por isso. Vai ter um preço a se pagar e você vai pagar. E, assim, acredito que seguindo isso, não tem quem possa te colocar para baixo. Muito bom. Obrigada, pessoal. Espero os comentários de vocês e até a próxima.